Existe desde 2010 um processo movido pela SM Comunicações contra o apóstolo Valdemiro Santiago e sua esposa, a pastora Fabiana Santiago, relacionado a pendências financeiras acumuladas ao longo de mais de uma década. De acordo com informações do processo, a dupla tem burlado sucessivas decisões judiciais, o que originou uma dívida crescente composta por juros e multas que ultrapassa a marca de 3 milhões de reais. A SM Comunicações chegou a obter a posse de um prédio localizado em Santo Amaro, bairro da Zona Sul de São Paulo, que era mantido pela Igreja Mundial do Poder de Deus, comandada por Valdemiro. Apesar das tentativas de obstrução judicial, o Poder Judiciário tem promovido medidas para o cumprimento das determinações, culminando na autorização de uso da força policial para a desocupação do templo. O caso ganhou repercussão após a Justiça de Belém, Pará, ter expedido ordem de despejo em abril passado contra a igreja em função do não pagamento do aluguel de um imóvel de 46 mil metros quadrados na cidade. O contrato previa um pagamento mensal de R$ 600 mil à empresa VR de Miranda Participações, sucessora da SM Comunicações, na propriedade, totalizando um débito oficial de cerca de 4,1 milhões de reais, incluindo encargos. A igreja, porém, contestou a transferência do imóvel, alegando que ela foi imposta sob erro e pressão psicológica e que o prédio, um templo com capacidade para 20 mil pessoas, também serve como moradia a cerca de 15 famílias. Após sucessivos adiamentos por decisões judiciais na primeira vara civil e empresarial de Belém, a decisão de 2 de maio de 2025 pelo Tribunal de Justiça do Pará, TJPA, reverteu a suspensão e determinou a execução do despejo, considerando a manutenção da ocupação sem pagamento como enriquecimento ilícito. Com isso, o juiz autorizou a expedição de mandado de despejo e o uso de força policial para efetivar a remoção da igreja do imóvel. A decisão foi confirmada em agravo de instrumento número 2176404, 47/2025.826.0000, no qual o magistrado também afastou a devolução da carta precatória até o cumprimento integral das determinações com urgência. No que diz respeito às dívidas tributárias, existe informação no processo de que a Igreja Mundial deve aproximadamente 366 milhões de reais à Fazenda Nacional, referentes a impostos, situação que motivou a transferência e eventual penhora de bens. No entanto, segundo o desembargador Amilcar Roberto Guimarães, não há decisão definitiva transitada em julgado sobre a cobrança, o que não impede que medidas de execução sejam realizadas enquanto o processo segue em curso. Além disso, a igreja questiona o despejo com base na alegação de que o imóvel foi adjudicado pela Fazenda, o que poderia inviabilizar a execução do contrato de aluguel. O envolvimento de Valdemiro em questões financeiras não se resume a esse processo. Em 2022, reportagem da revista Metrópolis destacou que ele enfrentou diversas ações judiciais por débitos trabalhistas, fiscais e de aluguel, incluindo penhora de dízimos e imóveis ligados à igreja, entre eles templos, casas de pastores e estacionamentos, com dívidas somando milhões de reais. Já em julho de 2022, levantamento apontou que dívidas somavam ao menos 2,5 milhões de reais em apenas 15 ações entre maio e junho daquele ano. Em outra ação no interior paulista, o pastor foi condenado a pagar 20 mil reais referentes a aluguéis atrasados de um templo em São Bernardo do Campo. Além disso, em agosto daquele mesmo ano, o magistrado considerou que Valdemiro teria transferido patrimônio da igreja para si mesmo, incluindo 1,2 milhões de reais, e determinou penhora de bens pessoais no valor de 100 mil reais para quitar aluguéis de templos. A sucessão de ações judiciais, incluindo a determinação do despejo, as suspensões e reversões de decisões e a utilização de força policial, refletem o desafio das credoras em garantir a efetivação das decisões judiciais. O caso específico de Santo Amaro, apesar de situado em São Paulo, está sob jurisdição do Judiciário do Pará, devido à origem do contrato e da propriedade do imóvel, fato que demandou a expedição de carta precatória para execução em São Paulo. A decisão judicial recente cita expressamente a necessidade de cumprir os autos do agravo e autorização para uso de força policial quando e como for necessário.
Em complemento às informações específicas desse caso, cabe destacar que o histórico financeiro e jurídico de Valdemiro Santiago inclui ainda investigações sobre enriquecimento ilícito, penhora de dízimo, uso de imóveis como garantia de débito, além de acusação de venda de sementes milagrosas para a cura da Covid-19 por R$ 1.000, o que levou o Ministério Público Federal a solicitar que o Ministério da Saúde incluísse alertas sobre a prática. Após peritos criminais apontarem edição das imagens, o inquérito foi arquivado em abril de 2022. No plano econômico, a revista Forbes chegou a estimar a fortuna pessoal de Valdemiro em US$ 220 milhões, enquanto a Igreja Mundial acumula dívidas acima de R$ 150 milhões, segundo registros oficiais. A disparidade entre seu patrimônio declarado e os débitos alegados tem gerado a atenção da mídia e de autoridades judiciais. Em paralelo, Valdemiro segue exercendo função pública como líder de vasto império religioso com cerca de 6.000 templos, transmissões em rádio e TV e presença em plataformas digitais. Ele também é autor de livros e cantor. Críticas ao seu estilo de gestão religiosa e práticas financeiras levaram à abertura de investigações e processos. Porém, até o momento, a maior parte das decisões judiciais se concentrou em cobranças por atrasos e execução de garantias patrimoniais e não em condenações criminais com base na própria gestão financeira. No caso específico de Santo Amaro, o desfecho recente, autorização do uso de força policial e iminente desocupação representam um desdobramento significativo na atuação judicial sobre dívidas contra a Igreja Mundial. Ainda que Valdemiro recorra ou argumente nulidade da transferência do imóvel, a decisão de 2025 reforça o entendimento de que a Justiça dará prosseguimento efetivo às medidas e não permitirá impasses prolongados. Em síntese, o apóstolo Valdemiro Santiago e sua esposa enfrentam uma série de processos que envolvem dívidas milionárias com aluguel, impostos e encargos diversos. O caso do prédio em Santo Amaro, que está prestes a ser executado pela força policial, é o último capítulo de uma trajetória marcada por embates judiciais que envolvem sucessivos adiamentos, reversões e execução de garantias patrimoniais. A continuidade das ações dependerá ainda de novas movimentações judiciais, recursos e cumprimento das ordens expedidas, enquanto a comunidade de fiéis acompanha o desdobramento dessa disputa, que, por ora, reflete o enfrentamento cada vez mais rigoroso do judiciário contra a morosidade no pagamento de débitos e no cumprimento de decisões judiciais.